participar, meu irmão. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Amém. Que bom, mais uma vez, nós podemos estar nesse momento maravilhoso. Momento esse, a qual nós adoramos e glorificamos ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E que não só hoje, irmãos, mas que todavia, em todos os momentos de nossas vidas, nós possamos estar adorando ao nosso Deus de todas as formas, né? Seja no falar, no canto, como também nas nossas atitudes. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, do versículo 21 em diante. Estou muito alegre por ver que é Toninho, né? O Toninho, o irmão da nossa irmã Ediana. É uma alegria, irmãos, poder visitar com vocês. Nós podemos estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Queria desde já também, irmãos, pedir que cada um de nós possamos estar orando pelos nossos vizinhos aqui do prédio. Né? Nós temos vizinhos aqui muito bons, né? Toda vez que nós chegamos aqui, às vezes eles estão escutando o seu somzinho, mas quando começa o culto, ele desliga o som, porque respeita, né, aquilo que vem de Deus. Agradeço a cada vizinho aqui do prédio e que Deus possa estar abençoando toda essa localidade. Que nós possamos falar, cada um dessa vizinhança e até a vizinhança dos bairros onde nós moramos, né? Nós temos que falar por tudo e por todos. Todos acharam? Mateus capítulo 7. Desde já vamos estar falando aqui pelo nosso irmão Mateus, né? O convite do nosso irmão Sérgio a receber um estudo, né? Que Deus possa abençoar esse jovem. É um jovem, né? Tem quantos anos, Mateus? 24 anos. Um jovem ainda novo, né? Eu sou mais jovem do que ele, com 22. Já tenho 3 filhos, sou casado. Graças a Deus. Ele só não fez se casar ainda. Faz bem, irmão. Demora um pouco. Aí vamos ficar solteiro por um pouco. Pense bem. Estou brincando, irmão. Viu? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter me casado. Pode ter certeza disso, né? Hoje eu tenho uma família, tenho uma esposa, né, maravilhosa ali, a Miriam, 3 filhos, isso é muito bom. Às vezes eu falo isso brincando porque no casamento, né, tem as complicações. Não é só de amor, né? Mas é bom que tenha as complicações, que depois tem a reconciliação, né? E é melhor ainda, sabe? É melhor ainda a reconciliação. Mas muito bom, viu? Que nós possamos falar pelo Mateus, irmãos. Está recebendo o estudo, que Deus possa abençoar, você possa compreender realmente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Viu? Deus vai fazer isso na sua vida. Então, pronto, assim diz a palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Começa assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. No 22. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Dando aqui a continuidade do que ele está falando do 21 até o 23.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Continuando falando aí. Irmãos, aqui é tudo ao vivo, viu? Não tem nada ensaiado. Essas coisas acontecem mesmo de verdade, viu? Vamos lá, onde é que eu estava? No versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Versículo 21. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque por quanto os ensinaram como tendo autoridade e não como os escritos. Bem, irmãos, esse texto ele é um texto bastante conhecido por todos nós, e já vi muitas vezes pregações sobre esse texto. Aqui o Senhor Jesus ele está tratando no versículo 21 ele começa, ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará o quê? No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus ele dá a nossa comparação, né? Nem todo aquele que só faz falar Senhor, Senhor, né, está garantido que vai entrar no reino de Deus, né? Mas só vai entrar aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então aqui nós vemos uma diferença grande. Nós vemos um grupo que proclama o nome do Senhor, diz que Deus é tudo em sua vida, e que ele sem Deus não é nada. Já aconteceu de nós estar evangelizando, é verdade, né? Às vezes quando nós saímos para evangelizar nas ruas, eu não sei se você já se depararam com pessoas que já se depararam, e quando você começa a pregar a palavra e a falar sobre o reino e sobre a salvação, tem pessoas que falam assim: meu filho, eu sei Deus, eu não sou nada. É assim, né? Deus é tudo em minha vida, né? Já se depararam com pessoas assim? Eu sou uma pessoa, sabe, muito fiel a Deus, eu tenho fé em Deus, né? E ela fala assim, as pessoas falam até com uma intenção até boa, né? Mas não é só o fato dela expressar que ela sem Deus não é nada e que ela acredita em Deus, né? Vai fazer que ela entre no reino de Deus, não é verdade? Porque a questão, irmão, não é só você declarar, a questão é você fazer o que é a vontade do Senhor, né? Ele deixa bem claro: nem todo que me disse o Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, não é verdade? Então não vai ser só o fato de nós afirmar com a nossa boca e dizer que realmente habita no Senhor, mas se de fato se nós não estiver fazendo a vontade do Senhor, nós não vamos entrar no reino de
Deus. É porque tem que ter o sacrifício. Tem que ter a renúncia. Porque só eu proclamar e dizer que acredito, mas se não tiver renúncia da minha vida, se não tiver renúncia, se não tiver o sacrifício, nós não vamos entrar nesse reino que está preparado para mim e para você, né? Nós lembramos bem da conversa de Nicodemos com Jesus, é verdade? Nicodemos chega lá, elogiando Jesus, que bem sabemos que tu és Senhor, porque os milagres e prodígios que tu faz, só pode fazer aquele que vem da parte de Deus. Jesus de imediato coloca aquela conversa, Nicodemos, eu te digo, se tu não nascer de novo, né, tu não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, já tem um sacrifício, que é o que nascer de novo, nascer outra vez, né? Não vai ser só o fato de você proclamar que acredita, que tem fé e que Deus é tudo em sua vida e você pode estar com a salvação garantida. Mas também quer dizer que não vai ser só o fato de eu nascer de novo, né? E dizer que eu estou com a salvação garantida. Não, Senhor, porque daqui para frente, agora realmente eu vou ter que fazer o que é a vontade do Pai, que é andar o que em novidade de vida, né? Mas interessante que aqui Jesus, aqui eu falando no âmbito geral, mas ele fala com um grupo de pessoas que diziam que faziam obras do que em nome de Jesus. Jesus está falando com esse grupo de pessoas, para pessoas que diziam que faziam a sua obra, porque ele fala assim, muitos me dirão, né? Então são muitos, não são poucos. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Aí eles falam assim, não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? Interessante que essas pessoas, eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, e nós fizemos o quê? Milagres, maravilhas, não é verdade? Só que no versículo 23, olha a resposta de Jesus Cristo para essas pessoas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, e praticais o que, meus irmãos? A iniquidade. Mas como é que pode, irmão? Os caras profetizavam, expulsavam demônios e faziam muitas maravilhas, e no final de tudo, escutar abertamente o Senhor Jesus Cristo, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Interessante, eu quero aqui deixar bem frisado. Nós vemos muitas denominações com tudo isso, não é verdade? Profetizando, expulsando demônio, fazendo maravilhas. Mas será que é Deus que está operando e está fazendo todas essas coisas, irmãos? Vocês já pararam para pensar, será que é Deus? Porque tudo isso estava acontecendo. Mas no final de tudo eles foram reprovados. Eles não foram aceitos pelo Senhor Jesus. Na verdade, aqui vai falar que nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? Aqui Jesus quer até trazer, sabe o que também? Jesus quer até trazer sobre os falsos profetas, os falsos pastores, né, que demonstram ser ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Lobos devoradores. E a gente vê tudo isso em muitas denominações. Expulsação de demônio, profetização, maravilhas. Mas será que é Deus que está fazendo isso? E às vezes nós temos a concepção dessas coisas que estão acontecendo. Às vezes, rapaz, Deus realmente está ali, né? Vocês já escutaram as pessoas falar? Rapaz, naquela igreja, naquela denominação, Deus está lá. Por quê? Porque lá tem profetização, lá o demônio se manifesta, é expulso. E outra coisa, lá tem maravilha. E as pessoas se empolgam
umas coisas que acontecem nesse mundo religioso, irmãos. Se importam com essas coisas. E pensam que é Deus que está operando todas essas coisas, mas não é, meu irmão. Porque se de fato é Deus operando através da vida dessas pessoas, jamais essas pessoas vão ser reprovadas no último dia. Elas vão ser aceitas. Então aqui nós temos que dar cautela e prestar bastante atenção sobre essas coisas que acontecem no nosso meio. Porque isso é uma isca. É uma isca para nos levar até lá. Sabe, rapaz, lá tem profetização, lá tem expulso os demônios, né? E até lá. Mas será que Deus ele quer isso em nossas vidas? Será que fazer a vontade de Deus, meus irmãos, está relacionado a isso aqui que está sendo falado? Não, meu irmão. Fazer a vontade de Deus é algo muito mais além do que isso. Você sabia disso? Interessante que o primeiro hino que foi entoado aqui, pelo nosso irmão Cássio, né, que ele fala assim: olha, Senhor, né, para dentro de mim nada encontrará de bons, né? Mas o mais interessante é que faça isso: ensina-me a amar o meu irmão, né? E a olhar com teus olhos, né? E perdoar o quê? Isso é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é como. Vou dar só um exemplo. No dia que eu tiver um discórdia aqui com o irmão Antônio aqui, sem ser o Antônio chileno, um dia eu tiver um discórdia com ele ou ele comigo, mas eu olhar para ele e ele olhar para mim e nós se perdoar. Que é uma coisa muito difícil, né? Porque às vezes nós queremos guardar mágoa, queremos guardar aquele desejo do grupo. Mas fazer a vontade de Deus é, mesmo com toda discórdia, ou desavença que pode ter no meio de nós, mas que vem a ver o que? O perdão. Né? É nós ter um olhar de Cristo, porque foi assim que Cristo olhou para mim e para você. Vocês se lembram que a palavra vai falar que mesmo nós não merecendo, mas Deus nos amou ao ponto de entregar o seu filho para morrer por causa de nós. Deus ele não esperou que eu e você ficássemos bons para enviar o seu filho, mas mesmo nós afastados, destituídos, né? E não fazendo a vontade de Deus, mas Deus nos amou ao ponto que entregou o seu filho para morrer por causa de nós. Então assim também tem que ser nós. Está sempre nos perdoando uns aos outros. É olhar para o meu irmão realmente, como é que Cristo olharia para cada um de nós? Como é que ele olha para cada um de nós quando nós erramos? Quando nós falhamos, né? Interessante que nós, o ser humano que nós somos, né? Assim, às vezes quando nós vemos a queda do irmão, ou o irmão transgredindo alguma coisa, de primeiro momento, o que é que tem na nossa mente? É o julgamento. De ter, às vezes, um olhar maldoso. Rapaz, esse irmão não quer nada com Deus, né? Às vezes vem, né? Isso é uma verdade. Mas será que Cristo, ele olha da mesma forma que eu e você olhamos? Será que Cristo, ele age da mesma forma que eu e você agimos? De maneira nenhuma. Né? Cristo, ele olha com um olhar de misericórdia e esperando um momento e a hora certa que essa pessoa se levante mais uma vez e vá aos braços do Pai. É assim que Deus ele age em nossas vidas. Né? Nós temos muito bem lá da parábola do filho pródigo, onde o filho vai lá e pede a parte da herança, porque ali tudo é uma comparação de Deus para com nós. O filho pede a parte da herança, vai lá para uma terra muito longe, ele não ficou perto porque ia ser vergonhoso, fazer o que ele ia fazer, do jeito que ele pegou, foi para uma terra muito longe, gastou todo o seu dinheiro, todo, gastou tudo. Mas teve uma hora que ele estava numa ruína tão grande, que ele se lembrou de quem? Do pai. Eu vou para a casa do meu pai. Vou para a casa do meu pai, porque aí ele percebeu que na casa do pai ele tinha um bom tratamento. Ele percebeu que na casa do pai ele tinha um pai que protegia ele, que guardava ele e que cuidava dele. O mais interessante da parábola é que o filho veio até a casa do pai.
E a Bíblia fala que o pai já estava o quê? Esperando. Quando vê o filho de longe, corre até o filho, abraça o filho, né? Dá novas roupas ao filho, coloca um anel em sua mão. É assim que Deus ele trata cada um de nós, irmãos. É assim que Deus olha para cada um de nós. Às vezes nós, na nossa falha humana que nós somos pais, somos pessoas sem defeito, nós olhamos com olhar julgador, nós olhamos com olhar que esse irmão é esse, ele não vai para frente não. Mas só que Deus ele não olha dessa forma. E quando nós estivermos vivos, é Deus dando a oportunidade para que cada um de nós possamos mudar e realmente fazer a sua vontade. Então, quem somos nós para jogar luz aos outros? Que nós possamos olhar uns para os outros como Cristo, Ele olha para cada um de nós. Sabe, irmãos, quantas vezes eu caí? Não foi uma ou duas, foram 3 vezes. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus teve misericórdia e me deixou vivo para se arrepender. E hoje eu estou aqui. E hoje você está aqui. Mas por quê? Porque Deus, uma hora, me abraçou novamente e me deu força para continuar novamente. Sabe, irmãos? Então, fazer a vontade de Deus não é só isso, como várias outras coisas. Que é a renúncia da nossa vida. É renunciar aquilo que realmente nós desejamos fazer. Né? Em outras pregações, como eu já falei aqui, a nossa carne, ela todo dia ela quer o quê? Ela quer pecar, irmãos. A nossa carne, ela almeja o pecado. Porque nós estamos no ambiente dela, que é a terra. Nós estamos no ambiente dela. E ela todo dia ela quer reinar, ela quer se levantar, ela quer ressuscitar. Né? Mas que nós possamos pedir força a Deus, irmãos, para nós ter força, para nós não cair nas aciladas de Satanás. Os pratos de Satanás é muito bom, vem recheado de muitas coisas boas. Sabe, irmãos, mas não se compara com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, se nós perseverar até o fim. Não se compara, irmãos. Sabe por quê? Porque são momentos passageiros e nos bons, e naquele momento é bom. Realmente é bom de verdade. Sabe, eu me lembro que quando eu estava nas perguntas, né, da noite, né, nas festas da vida, naquelas festas, eu nunca me esqueço, eu olhava para você, olha o pensamento da pessoa ignorante, que não conhece a Deus e não sabe o que está falando. É por isso que Jesus muitas vezes vai e perdoa, né? Porque ele não sabe o que faz, e o que fala é verdade, irmãos. Porque quando nós estamos na ignorância, nós falamos coisas que não sabemos. Eu me lembro que eu não estava naquelas festas lá que eu gostava, eu olhava para o céu com aquela alegria tão grande e dizia assim, Senhor, aí ele acaba não mudando, porque era bom aquele momento ali. Irmão, não acaba não. Aí no outro dia eu estava destruído, triste, abatido, abalado, né? Porque Satanás é assim, todo momento prazeroso, mas tem um momento de tristeza. E para mim ficar lá de novo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao fé. Porque a gente nunca vai preencher no mundo vazio que nós temos. Porque para preencher aquele vazio, nós sempre está fazendo aquilo que a carne deseja. Que a gente está naquilo que você gosta de fazer mais. Mas aqui não, irmão. Aqui nós encontramos a paz verdadeira. Aqui nós encontramos a alegria verdadeira. Que vem de quem? Que vem do Senhor. É nesses momentos maravilhosos. É nessa comunhão. E nessa comunhão é que você vamos ter força para continuar e perseverar até o fim. Então Jesus ele traz isso aqui, nem todo aquele que diz ser o Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Sabe, não é um fato, como eu falei mais uma vez, nós só proclamar. Não é o fato de todo domingo eu estar aqui no primeiro da semana. Não é o fato de eu estar toda quarta-feira que a minha salvação está garantida. Não, irmãos. Nós temos que toda dia estar fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Que é o quê? E a cada dia viver o quê? Em novidade de
de vida. Viver em novidade de vida. Tendo realmente uma vida de renúncia. Renunciando tudo aquilo que o mundo nos oferece. E se achegando cada vez mais a quem? Ao nosso Deus. E agora no 24, Jesus aqui, a continuação, ele vai falar de duas pessoas. De duas pessoas. Ele vai falar de uma pessoa que teve a preocupação de fazer uma casa bem o quê? Bem alicerçada. Sabe? É interessante, irmãos, que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, a sua pregação era uma pregação simples. Era uma pregação para que todo o público que estava lá, toda aquela multidão, pudesse entender aquilo que ele estava falando. E muitas das vezes Jesus ele usa a construção civil, né, como parábola, mas toda vez para trazer para nossas vidas espiritual. Então aqui Jesus ele vai falar de duas pessoas e de duas casas. Ele fala de uma pessoa que tem uma preocupação de fazer a sua casa bem o quê? Bem alicerçada, irmãos. Eu trabalho em construção e quem trabalha sabe como é também, mais ou menos. Para você fazer uma casa bem alicerçada, exige muito trabalho. É muito trabalhoso. O primeiro ponto, você tem que cavar bastante a terra. Cavar, até chegar num solo bem fino, bem rochoso. Aí dali, quando você chega no solo rochoso, você começa a encher de pedra. E enche de pedra, joga massa, e você faz o que é um bom alicerce. E depois que você fizer um bom alicerce, é que você começa a levantar o quê? As paredes, irmãos. O principal da casa e de um prédio não é as paredes que estão levantadas, não, irmão. Não é a coberta, mas o principal, sabe onde é? O alicerce. É onde a sua casa ela está firmada. O principal é o alicerce. Né? Então, aqui o primeiro personagem ele tem a preocupação de fazer uma casa bem alicerçada, bem firme de verdade. Não é verdade? Mas só que o segundo ele não tem essa preocupação. Ele fez a casa em cima da areia, irmãos. Né? Interessante que eram duas casas, e todas duas lindas, né? Maravilhosas. Você olhava para as duas e não via diferença, porque estavam todas duas bonitas, mas a diferença estava onde? No alicerce. Porque uma estava edificada na rocha, e a outra estava edificada onde? Na areia. E a Bíblia vai falar que veio a tempestade, veio a ventania sobre a primeira casa. Veio tempestade, veio ventania, bombardeiro por aquela casa. E o que foi que aconteceu? Aquela casa não caiu. Mas por que não caiu? Porque era uma casa que estava alicerçada e bem firmada hoje numa rocha. Então não era uma ventania ou uma tempestade qualquer que ia derrubar aquela casa. Sabe? Agora ele vai falar da segunda casa. Talvez não como ver a ventania, ver a tempestade, combater contra aquela casa. E a Bíblia fala que foi grande o quê? Foi grande a sua queda. Mas por quê? Porque foi uma casa que foi feita em cima da onde? Da areia. Por que aqui é o complemento do versículo 21 até o 23? Né? Porque essas pessoas que dizem eu Senhor, e profetizam, e faz cura, e faz milagre, aparentemente é lindo, é maravilhoso, deve achar, mas Deus está naquela casa, mas não tem alicerce. Essa casa não está firmada na rocha, de maneira nenhuma. É tão do jeito que a Bíblia fala que quando vem a tempestade, a ventania derruba aquela casa e é grande o quê? A sua queda. E se a sua queda não for grande aqui, na terra, mas vai ser grande, sabe aonde? No dia do juízo final. Apartaram de mim, pode que praticais o quê? Iniquidade. Vocês às vezes vê, eu não estou julgando, você tem.
Só que a gente vê de vez em quando na televisão aqueles grandes pastores, né? Lá do áudio, né? Que fala, né? Aí quando a fé, Deus revela a vida daquela pessoa. Porque é uma casa, uma habitação edificada na areia. É linda, é bonita, mas não tem alicerce. Mas aqui tem alicerce, aquela que foi bem estruturada, aquele que tem a preocupação de firmar sua casa na rocha. Não vai ser qualquer tempestade que vai derrubar ela, não. Sabe por quê? Porque aquela casa é uma casa que faz a vontade de Deus. É a casa que faz a vontade de Deus. E tudo isso Jesus trazendo esse exemplo de construção civil, mas ele traz para a nossa casa, que somos nós. Porque a Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então é a casa que está falando aqui é para nós. Então eu e você, meus irmãos, eu creio que ainda nós estamos na fase de escavação. Mas continue cavando, mas dificultoso. Ele está calo nas mãos. Alguém já está de servente aqui? Você pega aquela chibanca lá e. Aí tá, cheio de calo. Vou passar no rosto da mulher não gostando, porque fica arranhando o rosto dela. Aí tem que passar assim a mão. A mão toda cheia de calo, porque é dificultoso, irmãos. Então tem alguns aqui ainda que estão no processo de escavação. Eu quero de todos nós. Então vamos continuar cavando, irmão. Vamos continuar cavando. Às vezes nesse processo tem falhas, tem quedas, mas se levante, irmão, e continue cavando até chegar na rocha. Porque eu tenho certeza, que o dia que nós chegar na rocha, nós vamos estar firmes e bem no Senhor Jesus Cristo. Porque quando a Bíblia fala em rocha, ela vai falar de quem? Do nosso Senhor e Jesus Cristo. Então, que eu e você, quando possamos estar alicerçando cada dia mais a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Para quando chegar aquele grande dia, nós não venhamos ser reprovados pelo Senhor, mas que eu e você possa ser aceito. 20 pedidos e do Pai para o Rei, que já está preparado para cada um de nós. Essa vai ser uma, sabe, acho que vai ser uma coisa maravilhosa, não é verdade? A gente ser aprovado pelo Senhor. A reprovação nunca é boa. Nunca é boa. E nós possamos estar alicerçando nas nossas vidas, no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos sempre estar preocupados em fazer a vontade do Pai, para quando chegar aquele dia que você possa ser aceito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 20 benditos de meu Pai, para o Rei que já está preparado para cada um de nós. Amém? E se lembre, uma construção, aqui Jesus, quando fala da construção, a construção não se faz só com uma pessoa. A construção se faz com várias pessoas. É um conjunto de pessoas, um ajudando os outros. E qual o significado disso? É que eu cisco. Eu não consigo chegar até o fim sozinho. Mas se eu estiver com vocês, eu consigo. Se você estiver comigo, nós conseguimos. Vai ter hora que no meio da construção um vai cair. Né? Um vai até desistir porque está sendo trabalhoso. Mas vai ter vários que estão andando junto, que vai te animar, te dar força para te levantar e, se possível, carregar até o outro. Mas o importante é que você chegamos lá. Amém? Que Deus seja louvado em nossas vidas. Irmãos, quarta-feira está tendo nosso estudo aqui de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4. Sexta-feira, o grupo familiar em qual casa, irmãos? Acho que era cada jornada, né? Cada jornada, no pregador. É, galera, não tinha assim. Você. Quem foi que pegou na mão dela? Ele não trocou? Não peguei na mão. Sou eu, pastor Seixas. Posso pregar seu. Bom. O pregador que tem que fazer, graças a Deus, né? O grupo familiar na casa da nossa irmã lá, né? Todos estão convidados, né, irmão? Nós estamos perto lá da Serra. Irmãos, e mês que vem, tem até a data, né? Dia 20, né? 17.
Dia 17, o intensivo, né? O intensivo que vai ter dia 17, então vai ser muito bom. Aqueles que puderem vir, de outubro. Vai começar na sexta-feira de noite, aí vai o sábado o dia todinho, e o domingo pela manhã, né? Aí, então, acho que domingo é só um pouco, né? É uma coisa assim, mas vai ser muito bom, irmão. Tem alguns que trabalham, que a irmã Marta e o amor chileno, mas se puder ir à noite, vai ser muito bom, porque é o momento que nós vamos aprender juntos, né? Irmãos, está sendo procurado um local, mas vai ser que não vai. Viu? Está sendo procurado, não devo dar aqui para essa semana vai ser dito. Aí eu vou colocar no grupo. A irmã tem aí, mano? Eu esqueci. Por favor. Foi o Moisés e 4 que foi escolhido, né? Aí você lembra aí? Tem a ver com a predestinação, né? Mas tem outras coisas, é a predestinação. Olha aí, por favor. Só um momento, ainda tá cedo, viu? Fica aí o papel de classe. Nosso grupo. Eu não estava no grupo, mas trabalhei, tinha muita coisa já. Predestinação, mas ele você quer mais alguma coisa. Mas tem outras coisas, mas vai ser muito bom, viu, irmão Carlos? Dia 17 de outubro, vai ser lançado os convites para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, Zé Val e assim por diante. Nosso irmão de Rosalina. Aí, seguir 17 agora de outubro, vai ser alugado um local aqui perto. Assim que for alugado, aí nós vamos estar passando para todos os irmãos, tanto aqui do Vamos, como do Zé Val, Rosalina e assim por diante. Quem puder vir, vai ser muito bom, porque primeiro o ponto é a comunhão, que é o melhor. Eu, para mim, de tudo isso, eu acho melhor a comunhão. É ver os irmãos abraçar, ter a cubilança, que é bom, bolo mole, refrigerante e assim por diante, né? É muito bom. Aí vai ter um estudo que vai ser melhor ainda. Nós vamos poder perguntar. É um momento que mulheres e homens podem levantar a mão e perguntar, indagar e todos entrarem no consenso e aprender. O nosso irmão aqui também está sabendo. Vai ser lançado para tudo, então, com alugado no local aqui. Amém? Mais alguma coisa? Que Deus seja louvado. Vamos ficar uns pelos outros. Alguma coisa? Não, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Desculpa, sábado agora, irmãos, o evangelismo vai ser na casa do irmão Cláudio, na comunidade dele, sábado, no Bom Jardim, se Deus permitir. Irmãos, aqui desde já, eu queria aqui dar um testemunho aqui, né, do nosso irmão Deus, onde ele foi, é assaltado que chama, irmão? É assaltado. Foi assaltado ontem, levaram a notinha dele de manhã, mas graças a Deus, na tarde, acharam a moto dele. Isso é uma coisa muito boa. Eu fiquei triste quando soube da notícia, né? E fiquei triste ontem e tive uma alegria hoje, porque foi que ele contou que foi achado. Ele disse que chegou em casa, orou ao Senhor, e de imediato a motinha dele foi achada. Isso é muito bom, que Deus seja louvado. É só nós agradecer. Senhor meu Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Pai, que o Senhor faz em nossas vidas. Nós não somos, ó Deus, merecedores de nada, mas o Senhor, Pai, ó Deus, bondoso, Deus de grande amor, e que a cada dia, Pai, cuida de cada um de nós. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, aqui eu entrego a Tua igreja, Pai, em Tuas mãos. Hoje aqui se encontra, Pai, a igreja do Barroso, a igreja de Rosalina, do Zé Walter, e assim por diante. Eu entrego a Tua igreja, ser conosco, nos dá força, nos anima, para que nós possamos permanecer para os teus caminhos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, do jeito que o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, nos leva para as nossas casas, Pai, em paz, que nós possamos chegar em paz, que nada venha nos acontecer. Se for da tua vontade, Deus, nos dá um novo dia, Pai, em tua presença. Faz assim, Deus, em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém e amém. Amém.